Bom dia, irmãos. Estamos hoje aqui mais uma vez nesta contingência que estamos quase a viver outra vez e estamos a ver também tão pouca gente a estas horas da manhã. Quando cheguei aqui até fiquei assim um pouco assustado. Onde é que estão os irmãos? Será que ninguém respondeu aos e-mails que o Filipe todas as semanas envia? Enfim, bem. Foi interessante ver aqui este pedacinho da vida das pessoas. Isto são o quê? Vidas transformadas. Isto é o cristianismo em ação. E a lição desta semana fala-nos mesmo disso. Fala-nos da pessoa mais importante que a história universal já conheceu até hoje, que é a pessoa de Jesus. Podem falar mais alto. Isso mesmo. Isto com as máscaras é muito complicado de nós falarmos. É terrível. Mas temos que nos fazer ouvir. E temos que partilhar a história de Jesus. Mas o que é isto de partilhar a história de Jesus? É só simplesmente irmos pegar na Bíblia e dizer: olha, está aqui Jesus. Bater à porta das pessoas ou no meio da rua. É assim que isto funciona? Vamos ver o que é que a lição nos traz. O que é que nos traz de novo? Porque tem sido isto a história universal ao longo dos anos. Partilhar a história de Jesus. É por isso é que existem não sei quantas, umas boas centenas, se não mais de 1 milhar de denominações religiosas. E todas tentam partilhar a história de Jesus. A lição termina, mas com uma frase, com algumas frases de Ellen White, e eu queria começar com elas. Em que diz que nós temos que aprender, ou melhor, nós temos que saber acerca de Jesus, mas mais importante é o quê? É viver Jesus. Não é assim que diz, mas lá chegamos depois, no fim, depois eu leio o que diz: no desejado de todas as nações. Isto porquê? Porque isto é tudo muito, muito engraçado, falarmos de Jesus às pessoas, mas as vidas transformadas, foi o que nós vimos agora aqui um pedacinho, é isto é que nos impressiona, as vidas transformadas, e vamos falar disto ao longo desta lição, é que faz com que as pessoas se movam para Cristo. Ao contrário, não acontece. Nós podemos estar a ouvir um discurso fantástico de uma pessoa que fala eloquentemente sobre Jesus e não nos diz nada, gente, não tira nada dali. Porque nenhum de nós que está aqui presente viveu com Jesus. A própria lição até fala disso. Poucos foram aqueles que ouviram Jesus frente a frente. Mas se vocês, para quem estudou a lição, foi andando pela semana toda, conseguiu perceber aqui que Jesus, as pessoas que mais utilizou, foram pessoas que? Pessoas simples. Foi ou não foi? Loucos, endemoninhados. Foi ou não foi? Houve um até, o Gadareno, eles supostamente eram 2, mas houve um que foi mais, portanto, referido, e tanto em João, e que diz mesmo que ele, ainda só apareceu uma de Jesus a querer ir com ele. E Jesus: não, tens outra missão. A tua missão é esta. Vais para o pé dos teus e fazes o quê? Mostra aquilo que fizeste. Ele sabia alguma coisa? Ele tinha aprendido alguma coisa do que era, ou melhor, teologicamente falando? Ele sabia as doutrinas? Será que ele sabia as doutrinas? Se calhar não. Se calhar viveu continuamente debaixo do jugo de Satanás. E naquele momento, quando foi libertado e que esteve a acompanhar as poucas palavras que ouviu do mestre ali, e que os aldeões que se aproximaram viram e constataram que ele era uma pessoa que transformada, esse é o testemunho que ele levou às outras pessoas. Esse é o melhor testemunho que nós podemos dar às pessoas. E é isso. Jesus é a base do nosso testemunho.
Isto, avançando na lição. A nossa vida é transformada e as pessoas têm que compreender através dessa vida transformada que foi Jesus que esteve na origem disso. Ainda que nós não saibamos muita coisa ainda. E às vezes lembram do exemplo das crianças. As crianças, quando são muito pequenitas, para quem é elas? Quem é o Deus? Quem é Deus para elas? Já pensaram nisso? São referências que vivem. E quem? Por exemplo, os nossos filhos. Somos nós. Nós não somos Deus. Mas eles veem Deus através de nós. Portanto, o nosso exemplo, e às vezes somos péssimos exemplos, o que é que acontece? Somos nós que damos a conhecer aos nossos filhos quem é Deus. Tão simples quanto isso. Os neófitos é a mesma coisa. Quando digo neófitos, aqueles que começam a dar os primeiros passos na fé. Vamos deixar algumas palavras que às vezes dizemos, mas temos que nos lembrar, temos que dissecar as palavras para ser mais fácil todos nós entendermos. Porque no tempo de Jesus não foram os doutores da lei, nem foram os escribas, nem foram os fariseus que levaram o Evangelho. Eram pessoas simples do povo, falavam palavras simples para que toda a gente percebesse. E às vezes somos tentados usamos muitas palavras elaboradas no nosso léxico, depois as pessoas não compreendem. Mas a verdade é esta, os neófitos, ou melhor, as pessoas que estavam a começar a sua fé, precisavam de coisas práticas, assim como as crianças. Por isso Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Porquê? Porque são simples, são práticos, não precisam de coisas elaboradas, aprendem depressa, não têm truques, não têm jogos de cintura. E o testemunho que nós damos muitas vezes sobre Jesus é esse, o nosso testemunho pessoal, é esse que marca primeiro, é a primeira impressão na pessoa com quem nós contatamos. Daí que este senhor, por acaso entrei e estava a começar a ver a história e percebi, este senhor, ele deve ter falado pouco sobre Jesus, quase nada, mas foi pelo exemplo dele, pela persistência, foi com ele, viu onde era, orou com ele no meio da rua, não teve vergonha, orou com ele, tornou-o importante naquele momento. E ele sentiu vontade. Quem é este? Quem é este a quem ele diz que Jesus transformou a vida? Então eu também quero que Jesus me transforme a vida como transformou a dele. E no fundo é isto que nós devemos levar às pessoas. É fácil? Não. Não é fácil. E a lição fala-nos disso mesmo. Os irmãos já ouviram falar, e toda a gente conhece, de João, o apóstolo do amor. Não é? Ele era o discípulo amado, ele próprio se intitulou como tal. Mas ele também era conhecido como quê? Porquê? João não é dos mais citados na Bíblia, é muito citado, não é? Por acaso eu estive a fazer umas pesquisas para ver quem eram os apóstolos que apareciam assim mais referidos na Bíblia. Mas João aparece aqui no episódio com o irmão, quando chegam a Samaria, que havia problemas entre os samaritanos e os judeus, que é um problema muito antigo, não é? E como não tinham onde dormir, onde ficar, o que é que aconteceu? Mas já destruíste tudo. Ó mestre, deixa que a gente dê a ordem e peça para quê? Para que caiam aqui raios e destruíste tudo, não é? No fundo ele era que era muito impetuoso, e a senhora White, depois um bocadinho, que a Bíblia não nos fala isso, mas a senhora White abre o leque e fala-nos mais qualquer coisa. Diz que ele era mesmo até orgulhoso. Portanto, era o mais novo dos discípulos, estava muito próximo de Jesus, e Jesus teve um especial cuidado com ele. Para o mestre nunca houve tarefas impossíveis. Apesar de Judas Iscariotes ter escolhido o caminho dele. Porquê? Porque Deus não condiciona o quê? O livre-arbítrio das pessoas. Verdade ou não? Senão Judas também tinha seguido o mesmo. Mas não, pronto, Judas fez o caminho dele
E João foi aquele discípulo que aprendeu, teve que aprender a quê? A viver como o mestre. Todos eles tinham características diferentes. E João, a vida dele teve que ser transformada. E ele foi aprendendo. Ele foi aprendendo com a fonte do amor. Que é quem? Cristo, não é? Não tenham vergonha de dizer. Esta coisa de falar do amor de Deus, às vezes, parece que nos inibe quando nós falamos das pessoas, chegar ao pé de uma pessoa que nós conhecemos, com quem lidamos todos os dias, e abrir a nossa vida e dizer assim: olha, sabes, eu sou cristão, sou adventista do 7º dia, tenho estes princípios, e eu sou cristão porque Deus me amou primeiro. Isto é complicado dizer às pessoas, não é? As pessoas ficam assim a olhar para nós, neste mundo onde expressar as emoções é complicado, mas se calhar temos que fazer isso, não é? Já alguma vez alguém vos respondeu mal por vocês dizerem uma coisa parecida com esta? Eu, pessoalmente, nunca ninguém me respondeu mal. Notem às vezes as pessoas assim ficam assim a olhar, às vezes parece que nos estão a medir, mas de certa forma, para quem é que aquelas palavras são primeiro boas no ouvido e fazem bem ao coração? Para quem são? Para nós próprios. Nós somos os primeiros a beneficiar do testemunho que damos de Jesus. Nós somos os primeiros. Quando nós pensamos, se na nossa cabeça pensamos isso, está mal, não é? Vou ver, eu gostava tanto que aquela pessoa se salvasse. É importante que aquela pessoa se salve. Nós estamos a fazer esse serviço, a demonstrar uma transformação de vida sem interesse, estamos nós primeiro a ser beneficiados. Essa que é a verdade. Tão simples quanto isso. Queria ler aqui. Quando estamos consagrados a Cristo, o seu amor brilha através de nós para os outros. O maior testemunho do cristianismo é uma vida transformada. Isto não significa que nunca mais cometemos erros. Mas nem significa que não podemos, por vezes, não ser os canais de amor e de graça, que é suposto sermos. Mas significa que, idealmente, o amor de Cristo fluirá na nossa vida e será uma bênção para aqueles que nos rodeiam. Os irmãos não se convençam, aliás, eu penso que ninguém se convence disso, que a partir do momento em que damos a nossa vida a Jesus, nunca mais erramos. Bom seria, mas nós sabemos que não é verdade. Agora, idealmente, o nosso caminho é para a frente e não para trás. É uma caminhada. E a vida transformada é mesmo isso. É uma caminhada contínua de aprendizagem, e foi o que os apóstolos tiveram a fazer ao longo da vida deles com Jesus, e depois mais tarde, quando tiveram que partilhar a sua história de vida com todas as pessoas que iam encontrando. Ao ponto de depois muitos deles terem que dar a vida, sacrificar a sua vida em prol das verdades que anunciavam. Só um morreu de morte natural, é verdade. Embora a Bíblia também refira aqui que Pedro poderia eventualmente ter morrido velho. Mas a tradição diz que morreu crucificado e que pediu para morrer de cabeça para baixo. Para não morrer como o mestre. Mas a Escritura também diz aqui, portanto, Jesus também refere que portanto, ele poderia morrer de velho. Mas, enfim, não sabemos. Não. Agora, que sabemos que João morreu cerca do ano 103 com 94 anos, aproximadamente. Essa é uma verdade. Apesar das várias vezes que tentaram que o imperador Domiciano tentou matá-lo, enfim, mas depois não conseguiu, portou-o para a ilha de Patmos, e depois ele, depois do imperador ter morrido, regressou a Éfeso e morreu no meio da comunidade, onde viveu até aos 94 anos. A história do Gadareno, os irmãos leram, ele é falado na Bíblia, e é importante entender que era alguém que toda a vida tinha vivido
sob o jugo de Satanás. De tal forma que ninguém podia fazer nada contra ele. O poder satânico era tão grande, a manifestação dele, naquela pessoa, que ele assustava as pessoas. As pessoas tinham medo de se aproximar dele. Ele partia correntes, ele fazia desde de se torcidar todo com pedras e enfim. Depois, o que é que acontece? Certo dia, Jesus chega e tudo se altera. Agora, só um pequeno prático. Mateus capítulo 8, versículo 29, onde é referido e tal a história destes dois endemoniados. Isso mesmo. O gadareno. E eles gritaram: temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. É só para ver que como eles estavam tão longe de Cristo, que até já o querem expulsar antes de ele chegar. E depois, no fim, ele diz: agora quero ir contigo, quero estar contigo o resto da minha vida. E Jesus diz: não é aqui, a tua missão não é esta, não está comigo, vai onde estás, onde tu vives, junto dos teus e testemunhos. Tal e qual. É que inicialmente ele estava sob a influência de Satanás. E sob a influência de Satanás, nós fazemos coisas que não queremos e dizemos coisas que não queremos. E quando estamos sob a influência de Jesus, o nosso comportamento é totalmente diferente. Nós queremos é estar perto de Jesus. Não temos vergonha de estar perto de Jesus. Não nos escondemos de Jesus. E no fundo foi o que aconteceu com esta vida transformada. E as primeiras pessoas a terem visto isso foram os próprios aldeões que tinham medo dele. Perceberam-se que ele era uma pessoa transformada. A família recebeu. Ele passou a partilhar a experiência dele. Foi a experiência dele. Dizer: olha, que eu ouvi, eu faço ideias, se calhar já não o ouviam há anos, começaram a ouvi-lo falar sobre o Mestre, o pouco que ele ouviu, as verdades da salvação, porque no fundo é isto mesmo. A nossa partilha da história de Jesus, o nosso interesse desinteressado, perdoem-me este pleonasmo, mas é verdade, o nosso interesse desinteressado é a salvação. Nós partilhamos a história de Jesus. Porquê? Porque um dia nos foi prometida a salvação. Porque senão não existia. Esta tem sido a grande luta ao longo dos séculos de Satanás, de desmentir que Jesus é o Salvador da humanidade e que um dia ressuscitou e que está no céu. Essa é a grande luta dele. Tornar as coisas científicas. E dizer: não, Jesus morreu como outro homem qualquer e mais nada. O resto é invenção histórica. E quando nós conseguimos dar o salto através das vidas transformadas, as pessoas, ainda sem conhecerem essa parte toda, percebem que não pode ser verdade o que Satanás tenta criar na mente das pessoas. É porque a pessoa que dá origem a essas vidas transformadas tem que estar viva, porque senão as pessoas não eram transformadas. É o poder do Espírito Santo que altera a vida das pessoas. Tão simples quanto isto. Mas às vezes é difícil, até para nós próprios, quando estamos em plena partilha sobre a história de Jesus. No fundo é uma história que é atual, não é uma história que se passou há 2000 anos, é uma história que é sempre atual. Sempre que uma alma se salva, sempre que alguém conhece a Jesus, é uma história atual. É como se tivesse Jesus naquele momento a falar ao coração dessa pessoa, ali ao pé dela. E nós somos os agentes dessa boa nova. Daí que a segurança do nosso testemunho é a quê? É a salvação. Essa é a segurança. Nós testemunhamos com certeza da salvação. Os próprios apóstolos, tirando o apóstolo João, não é? Que tinha, de certa forma, alguma certeza que não iria ter uma morte tão atroz como os demais, apesar de ter passado por várias vicissitudes, não é? Ao longo da vida até chegar ao ponto a que chegou e ter escrito o livro do Apocalipse e depois morreu naturalmente. Todos eles testemunhavam com a segurança da salvação.
Não sabiam quando é que Jesus havia de chegar, porque Jesus também não lhes revelou. Mas sabiam que iam ser salvos. E é com esta certeza que tem ao longo da história da humanidade morrido muita gente partilhando a história de Jesus. E não tem sido tão poucas pessoas quanto isso. Se não temos a certeza pessoal da salvação em Jesus, e às vezes gosto de ler estes certozinhos porque é importante marcarmos. Se não temos a certeza pessoal da salvação em Jesus, não é possível partilhá-la com os outros. Não podemos partilhar o que não temos nós mesmos, que é a certeza da salvação. Há cristãos conscienciosos que vivem num estado de perpétua incerteza, perguntando se alguma vez serão suficientemente bons para serem salvos. Satanás gosta de utilizar esta arma contra nós. Como disse certa vez um sábio idoso pregador, quando olho para mim mesmo, não vejo nenhuma possibilidade de me salvar. Claro, porque ninguém se salva a si próprio. Quando olho para Jesus, não vejo nenhuma possibilidade de me perder. As palavras de Deus ressoam com segurança ao longo dos séculos. E Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esta é que é a verdade. Esta que é a segurança que nós temos quando partilhamos a história de Jesus. Não é uma história de olharmos para a Bíblia e começarmos a ler isto, isto e isto, mas é dizer, isto é verdade. E é verdade porque eu vivo esta verdade. Porque Jesus fez isto na minha vida. Eu era assim, eu era assado. Ou então eu não era nada. Eu era um simples jovem que nasci na igreja, fiquei aqui nos bancos da igreja, mas tinha a fé dos meus pais. E um dia Jesus veio falar comigo. Mas Jesus falou contigo, pessoalmente? Não. Jesus fez isto na minha vida. Fez isto, 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 isto. E a partir daqui comecei a ter uma experiência pessoal com Ele. Mas isto é uma forma de partilha. Não pensemos, nem queiramos que toda a gente que vem à igreja, ou que entrou na igreja porque conheceu a Jesus, tinham vidas terríveis. Nem toda a gente tem vidas terríveis. Nem toda a gente tem uma vida assim. Ou presos, ou cometeram crimes de sangue, crimes de tráfico. Pessoas que tinham vidas simples. Pessoas até que estavam equivocadas quanto ao fundamento da sua fé, embora fosse Jesus, mas depois a forma como conformar essa fé. Muitas vezes há essa situação. Quantas e quantas religiões evangélicas, a própria Sra. White fala disso, no final haverá um movimento tal de membros de um lado para o outro, nós não sabemos. Não queiramos ser arrogantes, como a lição nos fala. Muitas vezes podemos ser arrogantes na forma como levamos a partilha dessas vidas transformadas. Temos que nos cingir uma coisa. Nós, como cristãos, temos que dar o nosso exemplo pessoal e, acima de tudo, crer que Jesus tem filhos em toda a parte que depois ouvirão a sua voz e se congregarão num só movimento. Esta aqui é a realidade. Até lá, vamos caminhando, a par e passo, uns com os outros, e deixando que Jesus trabalhe no nosso coração, cada dia, e que vai sendo cada vez mais complicado nos tempos em que vivemos. Estamos cada vez mais distantes, vamos ver até quando dura esta situação de pandemia, mas não sei até que ponto é que isto depois não vai vir outra situação, não virá outra situação destas. E as barbaridades que se vão dizendo aí, ainda hoje de manhã tive a oportunidade de ver uma compilação pequenina sobre barbaridades que se têm feito em Lisboa a propósito da pandemia, falando das coisas mais estrambólicas, que a pandemia serve para muita coisa. Uma coisa impressionante, eu digo assim, mas as pessoas, em vez de testemunharem coisas reais, estão a testemunhar sobre coisas que pensam, que pode acontecer. Enfim. E a lição, podíamos estar aqui o resto do dia, como a lição pode terminar já. Porque
Falar sobre a vida de Jesus, assim como o apóstolo João refere no final do seu Evangelho, há muita coisa que não foi lá colocada, que não foi escrita. Assim como nós, quando nos colocamos a partilhar as verdades de Jesus, nós podíamos estar aqui um dia inteiro, ou mais. É verdade ou não é? Era agora o irmão Filipe começar a contar um bocadinho da sua experiência. A Lia, Filipe, a Jussara. Começámos a falar uns com os outros aqui e o tempo não parava, mas nós gostávamos, se calhar, desse tema. A fé que leva à salvação não é uma mera concordância intelectual com a verdade. Não basta crer acerca de Cristo. E agora estou novamente a referir a frase que disse inicialmente. Devemos crer em Cristo. A única fé que nos beneficiará é a que o abraça como Salvador pessoal. Que se apropria do quê? Dos seus méritos. O que é eu apropriar-me dos méritos de Cristo? É eu viver. É eu dizer, eu também, eu quero ser assim. A grande questão também é que Jesus, quando falava, e vamos sempre bater nisso, Jesus falava com poder. Pronto. E tu há bocadinho disseste, e é verdade, nós podemos estar aqui algum tempo a falarmos. Agora, a grande diferença na tua passagem, quando tu deste há bocadinho disseste, é que nós temos que falar também com esse poder. Com a autoridade. Com a autoridade. Porque muitas das vezes nós podemos tentar, como tu disseste, até podemos tentar querer evangelizar, até podemos querer tentar levar pessoas a Cristo, mas eu posso não estar a testemunhar, posso tentar pelas minhas forças, mas não é isso que Deus quer. Pois não. A essência é Jesus. E Ele é que transforma, e Ele é que traz, Ele é que faz tudo. Muitas vezes nós eu trouxe um irmão para a igreja, eu não trouxe nada. Não trouxe nada. Eu fui um canal. Diz? Eu fui um canal. Tu foste um canal, assim como todos nós devemos ter um canal. Agora, nós temos que ter consciência, estou a ser um bom canal ou estou a ser um mau canal? E isso é que nos leva a pensar e realmente para dentro. O que o David diz é bem real, ou seja, eu tenho que todos os dias fazer uma pergunta a mim mesmo, a minha vida está suficientemente transformada para que eu possa ser um canal onde os outros olhem e possam vir a Cristo? Porque as pessoas normalmente não têm uma Bíblia. As pessoas vão ouvir pela primeira vez falar de Cristo através de mim. E acaba por ser uma preocupação diária. Ou então não. Simplesmente temos para trás das costas e esperamos que o irmão Filipe Valente, ou Filipe Cerejo, ou a Jussara, ou a irmã Fernanda Modeste, faça aquilo que eu tinha que fazer. Que era quê? É pôr-me ao dispor do mestre. Porque muitas vezes fazemos isso. Empurramos para o lado e não queremos saber. Depois logo vemos no fim, depois logo acertamos contas no fim. Mas a verdade é esta. Os primeiros a beneficiar dessa evangelização e dessa preocupação matinal somos nós. Vocês não ficam felizes quando chegam ao final de um dia e às vezes acontece qualquer coisa que puderam partilhar, uma pequena coisa sobre Jesus, e dizer assim, ei, tanto tempo que isto não me acontecia. Olha, hoje tive a oportunidade de falar disto. Ou aquela pessoa perguntou-me aquilo e eu pude responder e senti-me tão bem em dizer o que sou e o que faço. É, não é? Ainda agora, há dias, encontrei-me com um irmão aqui da igreja num sítio insólito. E depois estávamos a falar ali, a pessoa estava a atendê-la a ele, eu já não vi há muito tempo. E depois disse-lhe assim, então, sábado estamos lá? Eu podia ter dito isso, então, sábado encontramos na igreja como sempre? Mas não o fiz porque também fiquei sem saber se o poderia estar a colocar em xeque ou não.
E diz assim, não, olha, por acaso, olha, não vou porque agora tanto é mais difícil. Assim, pois, é realmente, agora estas contingências todas, temos que ir por marcação. Mas pronto, olha, eu disse, olha, por acaso, depois disse, olha, no sábado sou o responsável, portanto, por passar a lição. Não, olha, sendo assim eu vou acompanhar pelo YouTube. Se calhar podíamos ter sido um bocadinho mais abertos, não é? E se calhar ali a pessoa que estava a atender tinha percebido o que é que se passou. Mas é a tal coisa, muitas vezes nós não queremos também colocar as outras pessoas em xeque, porque não sabemos até que ponto é que a pessoa está, quer ou não, que a outra pessoa saiba que ela é cristão, ou adventista do sétimo dia, ou seja lá o que for. E às vezes, sim. Fernanda. Certo? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, num relacionamento com Não nos importamos com o que está à nossa volta. não nos importamos de falar abertamente daquilo que nós sentimos. Quando nós colocamos em dúvida, será que eu digo ou não digo, podemos sempre ir por aquilo que o nosso coração diz. O Espírito Santo está cá. Se calhar eu agi mal, se calhar eu devia ter agido de outra forma. Mas... Tenho vivo, quem é Jesus? Eu tenho que me relacionar com ele, eu tenho que conhecer. E aí, quando eu o conhecer, quando eu o conheço, quando eu estou com ele, eu falo dele, porque o meu coração quer falar. É verdade, é verdade. Se calhar isto serviu para eu para a próxima ser um bocadinho mais contundente. E se calhar não ter problemas nenhuns. Já agora, Marco, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, qualquer cristão deve ser ousado para testemunhar a palavra de Deus. E não devemos temer essa ousadia. Pode ferir suscetibilidades, pode. Agora, usemos da graça de Cristo, como Ele usa para connosco, para com aqueles que nos ouvem também. E isso é uma ciência que só vem pelo Espírito Santo, não vem por nós. Sim, é verdade, é verdade. Se nos deixarmos usar pelo Espírito Santo, essa ousadia vai de forma natural. Portanto, mais uma vez, temos aqui algo que é muito importante, que é a questão da disponibilidade de cada um de nós, ter ou deixar que esse Espírito nos use nesse testemunho que nós devemos fazer. E isso é algo que é vivido. E penso que com o tempo, quando nós usamos este tipo de ousadia, naturalmente nos tornamos ousados, ao ponto de, por vezes, incomodar aqueles que se sentem incomodados pela presença de Deus. Será bom ou não, não sei. Mas a irmã Mike diz de uma forma muito clara que teremos imensas surpresas quando chegarmos ao céu. Veremos imensas pessoas que nos vão, se calhar, dizer: foste tu, nesta ocasião, que mexeste comigo. Se isso for uma verdade, primeiro é o sinal que estamos no céu, nós também, e será mais um motivo para glorificarmos este Deus que é o nosso Criador. E a certeza, muitas vezes, e vamos também ficar com certezas, ou então desmistificar algumas certezas que nós temos na nossa cabeça, porque podemos lá chegar e não encontrar quem nós pensaríamos que com certeza lá estaria. Portanto, não, às vezes nós pensamos que aquele irmão tem uma vida perfeita, tem uma vida fantástica, e eu gosto de usar um ditado popular, e o povo, às vezes nisto é sábio. Quem vive no convento é que sabe o que vai lá dentro. E muitas vezes não se sabe, não é? Quer dizer, Deus conhece todas as vidas e nós não conhecemos vida nenhuma. Às vezes nem nós próprios conhecemos a nossa vida. Porque aqui como a lição fala, eu por acaso passei assim um bocadinho ao lado, mas na lição de quinta-feira fala-nos precisamente disso. Às vezes vivemos agarrados a pecadinhos, aliciamos certos pecados, não queremos sacrificar esses pecados por nada deste mundo, porque nos sabem bem, e vamos vivendo a nossa vida passando ao lado desses pecados.
E um dia vamos ser chamados à pedra por isso, quer dizer. É como viver com um pé dentro e um pé fora. Na vida de cristão. E às vezes reflete-se nisto. Nós às vezes temos algum receio em falar, em expor quem somos, para não expor outros, porque às vezes é mesmo assim, porque não sabemos até que ponto é que os outros querem que nós exponhamos aquela situação em particular. Talvez se eu estivesse sozinho, tivesse sido totalmente diferente a minha atitude. Eu se calhar teria dito, teria feito, e o problema nenhum era eu. Mas com algum receio, algum pejo em comprometer a outra pessoa, não o fiz. Mas um dia deste ainda hei de falar com ele. E se ele estiver a assistir hoje, ele vai perceber que esta conversa tem a ver com ele, não é? E vou-lhe perguntar. Porque vou-lhe perguntar se aquela pessoa sabe que ele é cristão, adventista, no 7º dia, e pronto, e se calhar até vai ser interessante nós conversarmos um bocadinho sobre isso, porque a outra pessoa a mim conhece-me pela profissão, conhece-me porque, enfim, um dia partilhei com ele, que ele perguntou-me o que é que eu fazia na vida, eu disse-lhe o que é que fazia, mas não me perguntou mais nada, foi uma coisa muito rápida. Também não tive a oportunidade depois de ter ali assim, uma grande conversa com ele. Mas um dia destes, vai ser uma das coisas agora que eu tenho para fazer. Tenho uma missão para fazer, que é partilhar a história de Jesus com ele. Assim Deus me dê coragem e me dê sabedoria para isso, porque é importante hoje em dia, não é só chegarmos ao pé das pessoas e atirar com a Bíblia à cara das pessoas, mas acima de tudo é partilhar a transformação da nossa vida, de alguma forma, conseguir que os outros percebam o que é que Jesus faz por nós. Essencialmente é isso. Este é o meu desejo para cada um de nós aqui, que ao partilharmos a história de Jesus, tenhamos consciência do que é que Jesus fez connosco e que os outros consigam perceber isso. E se alguma vez nos filmarem, como este irmão Filipe foi filmado nesta situação, nós consigamos perceber que ali houve a intervenção do Espírito Santo. O resto, um bom sábado para todos.